Quando Oséias, filho de Elá, estava no 3º ano do seu reinado em Israel, Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, conforme o que tinha feito seu antepassado Davi. Ele retirou os altares idólatras do alto das colinas, quebrou em pedaços as colunas, derrubou os vergonhosos postes ídolos e despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Porque o povo de Israel vinha adorando essa serpente e queimava incenso a ela. Neustã foi o nome que deram a essa serpente. Ezequias tinha uma grande confiança no Senhor, o Deus de Israel. Na verdade, nenhum dos reis, antes ou depois dele, andou tão perto do Senhor quanto ele. Ele seguia o Senhor em tudo e obedecia cuidadosamente aos mandamentos que Deus tinha dado a Moisés. Por isso, o Senhor estava com ele e o rei era bem-sucedido em tudo o que fazia. Amém? Queria convidar você para fechar os seus olhos e mais uma vez falar com Deus neste lugar. Orar, pede para Deus falar ao teu coração, te dar uma palavra nesta noite. Deus sabe tudo, Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe como você entrou aqui nesta noite. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos dizer que o nosso coração se alegra por vir à casa do Senhor nesta noite, Pai. Senhor, nós precisamos de Ti, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós precisamos, ó Deus, da Tua direção, nós precisamos, Senhor, da Tua orientação, da Tua palavra, Senhor, sendo derramada neste lugar, Pai. Que a Tua presença esteja aqui no nosso meio, ó Deus, se manifestando, se movendo entre nós, tocando vidas agora, Senhor. Que essa palavra, ó Deus, encontre aqui solo fértil, Pai, palavra que vai frutificar no nosso coração. Que encontre aqui corações quebrantados, vidas rendidas ao Senhor, ouvidos atentos a toda palavra, ó Deus, que será ministrada aqui. Eu te peço, meu Senhor, usa da minha vida, Pai, que não seja eu quem fale aqui, mas seja o Teu Espírito Santo, Senhor, fluindo através da minha vida e enchendo este lugar, ó Deus, com a Tua palavra, com a Tua presença. Manifesta aqui, Senhor, o Teu poder entre nós. Nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Essa história que nós lemos, a história do rei Ezequias. Ezequias, ele era filho de Acás. E a Bíblia fala que Acás, ele foi um dos piores reis que houve em Judá. Diz o texto que Acás fez aquilo que era mal aos olhos de Deus. Ele foi um rei idólatra que copiou os costumes das nações ali vizinhas, fez coisas abomináveis ao Senhor. Diz que ele pegou um dos seus filhos, matou ali, queimou e ofereceu como sacrifício aos deuses. E Acás morreu, e seu filho então Ezequias assumiu o trono em seu lugar. E se nós tomarmos por base a história do seu pai, Ezequias poderia ser um rei improvável. Ele poderia ter seguido os passos do seu pai. Foi o exemplo que ele teve na sua casa, dentro de casa, de um homem idólatra, um homem que fez coisas que não agradou o coração de Deus, que Deus não aprovava. Mas ao contrário do seu pai, Ezequias, ele fez aquilo que agrada a Deus.
que a Bíblia diz acerca do rei Ezequias, não se fala de nenhum outro rei de Judá. Diz que não houve ninguém como ele entre todos os reis, nem antes, nem depois dele, que andasse tão perto de Deus como ele andou. E ele era tão ligado, andava tão perto de Deus, que nunca desobedeceu a Deus. Seguia ali cuidadosamente os mandamentos do Senhor, e por isso o reino dele ali, a vida dele prosperou, e tudo o que ele fazia era bem sucedido. E nesse texto que nós lemos, diz que Ezequias, ele tinha uma grande confiança em Deus. Ele reinou 29 anos em Judá. E essa confiança que ele tinha em Deus, muitas vezes foi colocada à prova ali. E nas situações mais difíceis, na vida de Ezequias, ele decidiu confiar em Deus. Vamos ver aqui rapidamente algumas situações que Ezequias enfrentou na sua vida. A primeira situação, a ameaça de Senaqueribe. 2 Reis, capítulo 18, versículos 19 a 22. Segunda Reis 18, 19 a 22. Então o comandante do campo assírio mandou esse recado ao rei Ezequias. O grande rei da Síria diz: em que você baseia sua confiança? Você precisa mais do que simples promessas de auxílio antes de se revoltar contra mim. Mas qual dos seus aliados lhe dará alguma coisa mais do que palavras? O Egito? Se você se apoiar no Egito, vai descobrir que ele não passa de uma vara sem resistência, que se quebra sob o peso do seu corpo e ainda penetra na sua mão. O faraó, rei do Egito, não merece a mínima confiança. E se vocês me disserem: confiamos no Senhor, o nosso Deus, para nos livrar, lembre-se que foram os altares desse Deus que estavam nos altos dos montes que você destruiu. Pois você diz a todos de Judá e Jerusalém: adorem diante do altar que está em Jerusalém. Agora, no mesmo capítulo 18, versículos 29 e 30. Não deixem que o rei Ezequias engane vocês. Ele nunca poderá salvar vocês do meu poder. Não deixem que engane o povo, fazendo vocês confiarem no Senhor quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Essa cidade não será conquistada pelo rei da Síria. A Síria, nesse tempo de Ezequias, era o reino mais poderoso da época. E Senaqueribe era o rei da Síria, um homem muito poderoso. O texto que nós lemos, os comandantes chamavam Senaqueribe o grande rei. Todas as nações ao redor ali temiam Senaqueribe, porque ele tinha um grande exército, um forte exército, com cavalos, com carros, e diz que não perdia uma guerra. Onde ele entrava, a terra que ele entrava, ele conquistava aquela terra. Ele invadiu Israel e levou todo o povo cativo para a Síria por 7 anos. E Senaqueribe agora então, ele se rebela contra o rei Ezequias. E ele então manda esse recado que nós lemos aqui. Manda algumas autoridades ali até Ezequias. E ele então faz essa pergunta: em quem você está colocando a sua confiança? E ele fala ainda: você precisa mais do que simples promessas de auxílio antes de se revoltar contra ti.
E diante de todo o povo ali, a cidade de Jerusalém era cercada por muros, o povo estava sob os muros ali, e todo o povo ouvindo essa ameaça, essa afronta contra Ezequias e contra Jerusalém. E Ezequias então ali diante do povo, a confiança que Ezequias tinha em Deus foi colocado em dúvida. E aquela palavra daqueles homens trouxe pavor sobre todo aquele povo de Jerusalém. Mais à frente, no capítulo 19, Senaqueribe escreve uma carta, e ele manda entregar essa carta para Ezequias, que dizia assim: digam a Ezequias, rei de Judá, não se deixe enganar por este Deus em que você confia. Não acredite quando ele diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Você bem sabe que os reis da Síria fizeram por onde passavam. Eles destruíram tudo e sem deixar nada. Por que você seria tratado de modo diferente? Ao ler essa carta, Ezequias ele teve uma atitude de quem não se intimida diante das ameaças, diante das adversidades, diante das circunstâncias. Ele pegou essa carta e diz que ele entrou no templo e foi orar ao Senhor. Amém? E ele então fez a seguinte oração no 2 Reis 19, 15 e 17. Depois Ezequias fez essa oração: ó Senhor de Israel, que está sentado em seu trono entre os querubins, só o Senhor é o Deus de todos os reinos da terra. O Senhor criou os céus e a terra. Peço-lhe, ó Senhor, que ouça esta oração. Abre os olhos, Senhor, e veja o que está acontecendo. Ouça as palavras às quais Senaqueribe está desafiando o Deus vivo. Senhor, é verdade, os reis da Síria destruíram todas aquelas nações, tornaram os seus territórios em deserto e queimaram as suas imagens no fogo. Mas essas imagens não eram deuses de forma alguma. Foram destruídas porque esses deuses eram apenas madeira e pedra feitas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos do poder desse rei, para que todos os reinos da terra saibam que só o Senhor é Deus. Quando Ezequias terminou de fazer a oração, diz que o profeta Isaías mandou um recado para ele: vá falar ao rei Ezequias que eu ouvi a sua oração. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus ouviu a sua oração. Fala mais uma vez: Deus ouviu a sua oração. Ezequias se derramou ali na presença de Deus. Ele não tinha forças, ele não tinha condições, não tinha exército para lutar contra Senaqueribe, mas ele foi buscar ao Senhor, o Deus dos exércitos. E o recado que Deus mandou ali através do profeta Isaías, falou assim para ele: diga a Ezequias que Senaqueribe não invadirá essa cidade, nem disparará nenhuma flecha por mesmo caminho que ele veio. Ele voltará, eu a defenderei e a salvarei. E diz que naquela mesma noite, o anjo do Senhor veio sobre o acampamento dos assírios, e o anjo do Senhor matou 185.000 homens, porque o nosso Deus é o Deus fiel, o Senhor dos exércitos. Quando Senaqueribe ali, o restante daqueles que não morreram se levantaram pela manhã, todos os lados que eles olhavam eram corpos. Senaqueribe levantou ali o acampamento e diz que foi embora para nunca mais voltar em Judá. Amém?
Ezequias, ele não confiou no seu exército. Ezequias, ele não confiou na força dos seus homens, nem na força do seu próprio braço. Ezequias, ele confiou no Senhor. Ele fala: Senhor, salva-nos, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Uma outra situação que Ezequias enfrentou foi uma doença mortal. 2 Reis 21 fala assim: naquele tempo Ezequias ficou muito doente, e sua doença era mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi fazer uma visita ao rei e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha seus negócios em ordem e prepare-se para morrer. Você não vai sarar desta doença. O profeta Isaías foi até a presença ali de Ezequias e falou: olha, o Senhor manda te dizer, coloca a sua casa em ordem, porque você não vai sarar, você vai morrer. E saiu, foi embora. Quando o profeta Isaías saiu, diz que Ezequias, ele se virou para a parede, e ali ele orou, ele clamou, ele chorou ao Senhor e falou: Senhor, lembra de mim, lembra que eu tenho andado na tua presença em sinceridade de coração, lembra que eu tenho seguido os seus mandamentos, lembra de mim. Talvez não fala, mas talvez ele fala: Senhor, não deixe eu morrer, eu ainda tenho coisas para viver, tenho coisas para fazer na minha vida, não me deixa morrer. Enquanto ele estava orando ali, diz que Isaías ainda estava no pátio do palácio. Imagina, Isaías chegando para Ezequias, fala: olha, rei, eu tenho um recado do Senhor para te dar de Deus, você vai morrer, organiza a sua vida, põe em ordem a sua casa, você vai morrer, está saindo. Aí Deus fala ali: Isaías, volta lá, tem um outro recado agora para você dar para Ezequias. E diz que ele volta e ele fala para Ezequias: eu vou te curar, vou acrescentar à sua vida mais 15 anos de idade. Tudo isso aconteceu porque Ezequias, ele tinha uma grande confiança em Deus, uma fé que não anda segundo as circunstâncias, uma confiança inabalável num Deus Todo-Poderoso. E a palavra de hoje que eu quero compartilhar com vocês é confiança em Deus. A imagem que nós colocamos ali, de uma criança com uma Bíblia orando. Por que eu escolhi essa imagem? Quem aqui tem filho pequeno? Quando você está na rua com o seu filho pequeno e vai atravessar, a gente faz isso até com os grandes, às vezes eu seguro a mão da Larissa até hoje. Mas você ali segura na mão do seu filho para atravessar a rua e você fala: filho, filha, vamos atravessar a rua. Seu filho dá a mão para você. Ele não quer saber se está vindo carro de um lado, se está vindo carro do outro. Ele não olha do lado. Ele não está assim preocupado com nada. Pelo fato dele estar segurando a mão ali do seu pai ou da sua mãe, ele confia tanto que ele atravessa. Ele vai junto com seu pai e a sua mãe. E confiança é isso. Nós nos lançarmos, confiança em Deus, nos lançarmos, nós darmos a mão para o nosso Deus e saber que Deus é conosco, e saber que Deus está no nosso lado, que Ele não vai nos colocar em perigo. E se nós estivermos em perigo, nós estamos ali e puxamos. Eu não sei se foi o Renan ou a Larissa, são tantos filhos, né, que eu tenho. Não me lembro. Mas quanto à igreja, são só os dois, estou brincando. Tem vocês, são filhos da fé, amém? Eu não me lembro, mas nós tínhamos ali, a igreja era ali na Avenida João Pessoa, e aquela avenida muito movimentada, o salão era em cima, e nós descíamos, e as crianças, imagina, eu queria ficar brincando, eu
eu acho que era o Renan, a Larissa era muito pequena, né? Não me lembro agora. E nós estávamos ali brincando, né, conversando, os adultos, as crianças brincando na porta, na época era o banco, a gente brincando, as crianças brincando e os adultos conversando. E num determinado momento, quando a gente falou assim, vamos embora, o nosso carro estava estacionado do outro lado da rua. Eu acho que foi o Renan, tenho quase certeza. O que o Renan fez? Gente, sem olhar de um lado nem do outro, ele achou que a rua era dele, estava fechada ali. Ele simplesmente saiu atravessando. Quando nós vimos, o Vanderlei correu, pegou o Renan, se grudou no Renan e puxou para a calçada novamente. Eu acho que foi o Renan. Não? Foi a Larissa? Ah, então, são muitos filhos, gente, estou confundindo. Então foi a Larissa. Foi a Larissa. E o Vanderlei então foi ali e puxou de volta. Por quê? Deus, ele nos protege do perigo. Nós precisamos confiar que Deus é nosso Pai, e que Deus está cuidando da nossa vida em cada detalhe da nossa vida, e que Ele está do nosso lado, Ele está segurando nas nossas mãos, e nós precisamos confiar. A hora que Ele for atravessar a rua, nós vamos atravessar juntamente com Ele. A hora que Ele for andar, nós andaremos juntamente com Ele, não sairmos na frente. Então a palavra de hoje é confiança em Deus. E a primeira vez que eu preguei em uma igreja, eu tinha mais ou menos 23 anos. Eu contei um fato algum tempo atrás, de um culto de sexta-feira, em que o pastor entregou o microfone na minha mão e mandou eu pregar. Ali foi uma intimação, né? Mas a primeira vez que de fato o pastor me chamou, falou: Eloíde, eu quero que você traga uma palavra para a igreja no culto de sexta-feira. A minha primeira mensagem foi confiar em Deus. Do Vanderlei, por exemplo, foi o filho pródigo. A minha foi confiar em Deus. E eu me lembro assim, eu tenho a anotação até hoje num caderno. Na época não existia, né? A gente não existia, só não tinha computador. E tudo que a gente ia ministrar fazia no caderno, escrevia no caderno. E eu tenho essa mensagem até hoje. E eu usei o texto de Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. E eu preguei aquela noite falando sobre confiar em Deus, se entregar em Deus, depender de Deus, descansar em Deus, que Deus estava cuidando de tudo. É como se Deus estivesse me preparando para as coisas que estariam por vir na nossa vida. Tempos de incerteza, tempos de dificuldade, tempos de escassez, tempo de deserto. Alguém sabe aqui o que é deserto? Alguém já passou aqui por desertos na sua vida? Quando nós falamos de deserto, nós estamos falando de um lugar solitário. Nós estamos falando de uma terra seca e árida. Nós estamos falando de um lugar onde não há provisão. É um lugar que muitas vezes nós oramos e falamos com Deus, nós clamamos, nós derramamos o nosso coração, nós choramos, e essa oração parece uma conversa de uma via só. Você fala, e você clama, e você grita por socorro, e você grita por ajuda, e você grita por um escape, e parece que não se ouve uma voz do outro lado. Parece que o céu está em silêncio. Mas é certo que Deus está nos ouvindo. E Deus responde às nossas orações. Nesses dias que nós temos pregado aqui, tantas pessoas Deus tem colocado para pregar. Parece que Deus quer costurar algo em nossa vida. Deus está querendo nos trazer para perto. Deus quer resgatar, quer restaurar esta fé, essa certeza, essa confiança nele. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. E muitas vezes nós enfrentamos essas situações da nossa vida. Mas o que nós só precisamos fazer é confiar no Senhor, porque Ele está cuidando de tudo. Houve um momento na minha vida que eu tinha duas opções apenas.
Ou eu me desesperava e tentava resolver a situação a qual eu estava enfrentando, ou eu decidiria confiar totalmente no Senhor. E eu fiz a escolha mais certa, mais sábia na minha vida. Eu decidi confiar plenamente no Senhor. Eu entreguei toda a minha vida, entreguei os meus caminhos ao Senhor. É como se eu tivesse me colocado nos braços do meu Deus, falasse: Senhor, eu confio em Ti. Em mim não há força, em mim não há condição, em mim não há recurso, em mim não há coragem, Senhor. Mas eu decidi confiar no Senhor, que o Senhor vai agir a meu favor. Amém? Para isso, eu precisei tirar os olhos daquilo que é normal, daquilo que é natural, daquilo que estava bem diante de mim. E eu então tive que colocar os meus olhos no Deus que age além do natural, do Deus que faz o sobrenatural. Eu tive que colocar toda a minha confiança no Deus que é grande, no Deus que é poderoso, no Deus que é fiel, no Deus que faz coisas extraordinárias e que tem a minha vida nas suas mãos. A Bíblia fala que nós não devemos andar por vista, mas sim por fé. E nesses momentos tão difíceis, eu tive que tirar os olhos da situação que eu me encontrava e olhar para Deus. E crer e confiar que Ele iria cuidar de todas as coisas na minha vida. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você confia em Deus? Te convenceu ou não? Pergunta de novo. É difícil, gente. É difícil. Eu contei aqui pela manhã que essa semana mesmo nós tivemos uma experiência em casa com a Larissa. Na segunda-feira, a Larissa acordou bem ruinzinha assim, com falta de ar, não conseguia respirar e não foi para a escola. E ali ela fez inalação, mas nada melhorava. Foi chegando o horário próximo do almoço, ela falou: mãe, eu não estou conseguindo respirar. Parece que eu estou sufocada, mãe. E eu falei então pro Vanderlei, falei: eu vou levar ela no hospital. Porque realmente ela estava bem ruinzinha assim mesmo, na inalação, a medicação não resolvia. E eu fui para o CEPOG com a Larissa, e ali a médica examinou, viu que realmente ela estava com o peito muito cheio, e fez inalação, tomou medicação na veia, gente. Sofrimento para pegar uma veia ali, um choro. Nunca tinha tomado remédio na veia. E ela ficou ali. Voltamos para casa. Fui para a casa da minha mãe. E à noite ela foi fazer inalação novamente, antes de dormir. E a médica passou ali uma orientação de inalação. E a Larissa começou a fazer inalação. Fui tomar banho. E a Larissa chega no banheiro: mãe, não consigo respirar. E a gente que tem filho, eu acho que sempre é manha, né? E falei: filha, vai lá, termina de fazer a inalação que você vai melhorar. Se você não terminar, você não vai melhorar. E ela voltou, daqui a pouco ela vem de novo: mãe, não consigo respirar. E quando eu olhei para a Larissa estava roxa. Ela realmente não estava respirando. Porque a medicação que eu coloquei ali, que a médica passou, fez o efeito contrário nela. Ao invés de abrir, fechou. E eu falei: Senhor, o que eu vou fazer agora? E então a primeira reação, qual que foi? Deixa eu entrar aqui. O Vanderlei estava em São Paulo, não tinha chegado ainda. 11 horas da noite, o Renan dormindo, e eu entrei ali, o CEPOG fechado. Falei: outro hospital eu não vou levar não. Não vou levar. Aí vi que lá em Lorena estava aberto, o hospital da Unimed. E eu falei: gente, mas acordar o Renan essa hora... Vanderlei chegando de São Paulo, eu falei: filha, porque, gente, é atitude que a primeira atitude a gente não confia. Primeiro momento a gente não confia. Estou abrindo meu coração aqui.
Você vai lá, tenta um remédio, você vai para o hospital, você corre de um lado, você corre do outro, até que eu parei e falei: Larissa, vem aqui, deita no colo da mãe. Vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor para que Ele te cure. E eu coloquei a Larissa deitada no meu colo, e eu levantei a minha voz, falei: Senhor, a Tua palavra diz que Tu és o Deus que sara. A Tua palavra diz que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, Senhor. Olha para a Larissa neste momento, Senhor. Olha, Senhor, coloca em ordem todas as coisas, a respiração, alivia esse pulmão. E comecei a orar ali e declarar a palavra de Deus. Comecei a cantar com ela ali uma música que é a minha música de oração. Que eu creio em Ti, Jeová Rafá, no Teu nome há poder, está presente aqui, vem curar, vem restaurar, vem renovar, Jeová Rafá. E eu fui ali orando e cantando, orando e cantando. E quando nós estávamos ali, eu fui olhando para a Larissa, ela começou a se acalmar, daqui a pouco ela já estava respirando ali, normal. E quando dormiu ali na minha cama, quando o Vanderlei chegou em casa, ele teve que pegar uma criança de quase 1,70 m no colo e levar para o quarto dela. Dormiu a noite toda, super bem. Nós precisamos confiar em Deus. Deus não pode ser o último recurso na nossa vida, quando nós já fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Vou recorrer a Deus, quem sabe agora Ele faz alguma coisa. Deus tem que ser o primeiro recurso na nossa vida. Nós temos que nos virar, nos voltar para Ele primeiro. Ezequias, ele recebeu a notícia: você vai morrer. Ele não foi: eu vou procurar um médico, não vou fazer isso. Não, ele foi orar ao Senhor. Ele foi lembrar ao Senhor da sua palavra. E nós então, nós precisamos voltar o nosso coração, a nossa confiança no Senhor, e crer que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Por que nós precisamos olhar além do natural? Porque o natural nos limita. E limitação significa pouco extenso, restrito, reduzido. Limitação é uma linha de demarcação que determina um espaço que não pode ser ultrapassado. Eu moro numa casa que tem um muro bem alto e portão fechado. Então, se eu estou ali na garagem da minha casa ou no quintal da minha casa, tudo que eu consigo enxergar é o muro da minha casa, o portão da minha casa, somente dentro da minha casa. Não consigo ver nada além daquilo que está ali na minha casa. O limitado é assim. Ele não consegue ver nada além daquilo que está diante dos seus olhos. Ele não vê possibilidades, ele só consegue ver obstáculos, dificuldades, os gigantes que vêm à sua frente. O limitado não consegue confiar completamente em Deus. Na história de Gideão, Gideão foi um dos juízes de Israel. E essa história está relatada em Juízes capítulo 6 e 7. O povo de Deus estava sofrendo uma grande opressão ali dos inimigos, dos midianitas, amalequitas, ali que viviam ao redor do povo de Deus. E todas as vezes que o povo de Deus plantavam, fazia suas plantações, esse povo inimigo vinha, destruía tudo, deixava a terra arrasada, destruía os animais, não deixava nada ali para o povo de Deus. E Gideão então, um dia ele estava dentro de um lagar. Para quem não sabe o que é lagar, é onde se produz vinho, é tipo de um tanque, onde as uvas são colocadas ali, são prensadas para a produção de vinho. E Gideão estava dentro do lagar, debulhando trigo, guardando um pouco ali de trigo, para que o povo não passasse fome. Morrendo de medo, porque
As pessoas ali chegaram a abrir lugares na rocha, esconderijos na rocha para se esconder do povo inimigo. E diz que Gideão estava ali, o anjo do Senhor apareceu para ele. E quando o anjo aparece, fala assim: Gideão, homem valente e muito valoroso. E o anjo fala assim: olha, Gideão, é você que vai livrar o povo dos midianitas, dos inimigos. É você que vai se levantar, vai liderar o exército, o povo, para livrar o povo das mãos dos seus inimigos. E quando o anjo falou para ele isso, ele falou assim: como, Senhor? A minha família é a mais pobre, a menor de todos, e eu sou o menor da minha casa. Olha a limitação. Deus lançou uma palavra, chamou ele de forte, de corajoso. Você vai liderar, você vai guerrear, você vai. Mas a imagem que ele tinha, que era fraco, ele era pobre, ele era menor. Limitação. E Deus falou: é você, na sua força, você vai lutar e vai vencer. Gideão, uma pessoa ali limitada, ele falou: Senhor, eu preciso de uma prova. Quem aqui já fez isso com Deus? Senhor, eu preciso de uma prova. O Senhor precisa me dar uma prova de que o Senhor vai fazer, de que o Senhor vai agir. E Gideão, então, primeiramente ele trouxe uma oferta. Ele falou: eu vou preparar uns bolos, um animal, fica aí, e eu vou trazer aqui, e eu preciso de uma prova que o Senhor está comigo. E diz que ele fez ali, trouxe aquela oferta, e o fogo veio e consumiu aquela oferta. Ele não ficou satisfeito, falou: Senhor, não fica irritado comigo não, eu preciso de uma prova. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar um pouco de lã, eu vou colocar lá fora, e no dia seguinte, se é de fato o Senhor mesmo, quando eu levantar, só a lã vai estar molhada, o restante do campo vai estar tudo seco. Levantou no dia seguinte, ele pegou aquela lã e ele espremeu e saiu orvalho daquela lã. Toda a terra ao redor seca. Mais uma vez: Senhor, mas eu preciso mais de uma prova. Às vezes a gente está assim, né? A gente não tem certeza que Deus está com a gente. Senhor, manda alguém falar comigo. Usa a irmã tal, aquela irmã de fogo para falar comigo, me dá um recado, porque o meu coração não está confiante. Gente, quem não faz isso? Senhor, pega a Bíblia assim: Senhor, fala comigo. Eu vou abrir a Bíblia aqui, dá uma palavra para mim. Não que Deus, gente, não que Deus não possa fazer isso. Eu já vi, Deus faz isso, muitas vezes. Mas eu estou falando aqui de limitação, de você não conseguir ver além do natural. E a pessoa fica ali, fala comigo e abre ali. Gente, toma cuidado. Toma cuidado, certo? E Gideão falou: Senhor, mais uma vez, só não fica irritado. Faz o contrário agora. Vou deixar a lã lá, quando eu acordar eu quero ver todo o campo molhado e a lã seca. Deus mais uma vez provou que era com Gideão. Quando ele acordou, todo o campo molhado de orvalho e somente a lã seca. Aí, vocês acham que Gideão se convenceu que ele ia ganhar a guerra? Não se convenceu. Deus falou assim: Gideão, eu estou vendo que você está com receio ainda no seu coração. Faz o seguinte, desce lá no acampamento dos midianitas. Vai lá e você vai ter a resposta que você está querendo. E quando ele chegou, meio camuflado, ele, um amigo, meio camuflado, se infiltrou no meio do acampamento ali. E diz que ele chegou na hora que um homem estava contando um sonho. E ele falou: olha, tive um sonho. Eu vi um pão de cevada, veio rolando, acertou o nosso acampamento e a tenda do nosso comandante e destruiu aquela tenda. Que é isso senão a espada de Gideão sobre a nossa vida? Só ali os olhos dele foram abertos para ele ver que a guerra é do Senhor. O Senhor manda nos levantar.
O Senhor manda nos posicionar. Mas quem vai à frente, quem pega na nossa mão e vai conosco é o Senhor dos exércitos. É o Deus Todo-Poderoso. Então nós não podemos estar limitados, porque o limitado é assim. Deus fala, vai, caminha, não desista, siga em frente, não pare. E Ele responde, mas como, Senhor? Não tem jeito, eu não posso, eu não consigo. Eles são maiores e mais fortes do que eu, é impossível. O limitado não acredita que Deus pode operar um milagre, porque só vê aquilo que está diante dos seus olhos. Por que nós precisamos tirar os olhos daquilo que é natural? Porque o natural traz desespero. E desespero é um sentimento de extrema aflição de uma pessoa que não vê saída para determinada situação. É desesperança. E no desespero nós esquecemos quem é Deus, quem é o nosso Deus. Salmo 18:6 fala assim: no meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo, no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Quem escreveu esse salmo foi Davi. E esse salmo é um salmo de gratidão pela vitória sobre os seus inimigos. Davi, por muito tempo, foi perseguido por Saul. Saul queria matá-lo por seus inimigos. E agora, depois de ter vencido toda essa batalha, ele escreve esse salmo. E ele fala assim, olha, houve momentos, ó Deus, que eu fiquei desesperado. Imagina a situação de Davi. Eu fiquei, Senhor, desesperado, mas no meu desespero, eu clamei ao Senhor para que Ele me ajudasse. Se continuarmos a ler esses salmos, nós vamos ver que Davi continua dizendo, o Senhor estendeu a mão, o Senhor me segurou, o Senhor me livrou, o Senhor me protegeu, o Senhor me salvou. Nós não podemos deixar esse sentimento de desesperança, de desespero tomar o nosso coração diante das adversidades. Precisamos olhar para o nosso Deus, porque Ele é o nosso socorro, bem presente na tribulação. Amém? Por que nós temos que olhar além do natural? Porque o natural nos causa medo. E o medo tira a nossa visão. Tira a visão de quem Deus é e do que Ele pode fazer. No livro de Marcos, capítulo 4, de 35 a 40, diz assim, quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Então eles foram deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Logo levantou-se uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que ele estava ficando cheio de água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na popa do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram bradando, Mestre, nós estamos quase nos afogando e o Senhor nem se importa. Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, cale-se, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. E ele perguntou-lhes, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Estava tudo tranquilo, tudo certo. No meio do trajeto se levantou uma tempestade. Não é assim muitas vezes que acontece conosco? Tudo vai bem, tudo certo. E no meio do caminho levanta algo sobre a nossa vida, que muitas vezes traz esse desespero que eu falei, muitas vezes traz esse medo no nosso coração, e nós deixamos de confiar em Deus, porque nós estamos olhando para aquilo que está diante de nós, e o que está diante de nós é
não vai dar certo, você não vai conseguir, não tem jeito. Como parar uma tempestade? Como? Jesus estava no barco, e Jesus então dá ordem aos ventos e aos mares, a tempestade que se pare, e naquele mesmo momento o mar se aquietou. Jesus está no barco da sua vida, Jesus está no controle da sua vida. Nós precisamos confiar que Deus está cuidando de nós. Ainda que se levantem ventos e tempestades, nós não estamos sós, Ele está aqui. Como eu queria que você guardasse, se você guardar só essa imagem nesta noite, eu já vou ficar muito feliz de um Deus, de um Pai tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, tão fiel, segurando na minha mão, falando para mim: confia em mim, eu estou cuidando de você, você não está sozinho. Se você guardar só essa imagem de um pai segurando a mão de um filho, essa palavra vai entrar no seu coração, você nunca mais vai esquecer. Amém? Salmo 56, 3 e 4 fala assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Eu confio num Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe e sabe exatamente aquilo que eu preciso. Se nós vivermos no natural, nós não iremos experimentar o sobrenatural de Deus, não vamos ver possibilidades, porque no natural é impossível algo acontecer. No natural é impossível o cego ver. No natural é impossível o paralítico andar. No natural é impossível o morto reviver. No natural é impossível uma tempestade parar com uma só palavra. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus que age no sobrenatural, o nosso coração pode descansar nele, porque Ele tem o poder sobre todas as coisas. Na história de Ezequias, sabe o que era natural, que estava diante dos seus olhos? Que o exército dos assírios era muito grande, que possuía um rei muito poderoso, que o exército possuía armas, e nenhuma nação conseguia vencê-los. Não havia possibilidade no natural de Ezequias vencer aquele exército, nem sequer sair à guerra contra aquele exército. Mas a confiança de Ezequias não estava no exército, estava no Deus dos exércitos. Ele foi apresentar a causa ao Deus dos exércitos. Ele não ignorou a força do inimigo, mas ele confiou que Deus era maior e mais forte que seus inimigos. Amém? Estamos falando aqui de confiança, mas como essa confiança em Deus vem na nossa vida? Tem alguns passos que nós precisamos seguir, se nós realmente queremos confiar em Deus plenamente, totalmente. E a primeira coisa, nós precisamos nos alimentar da sua palavra. A confiança em Deus vem por se alimentar da sua palavra. Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se falta fé, falta confiança, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Assim como nós precisamos do alimento para o nosso corpo, quando nós passamos muitas horas sem comer, e você se sente enfraquecido, seu corpo vai sentindo aquela falta do alimento, então você vai lá, come alguma coisa, se alimenta, e você sente aquela força sendo renovada, revigorada, você então recobra o ânimo ali, e continua.
O nosso espírito precisa do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E a fé vem quando nós nos alimentamos dessa palavra. Nós precisamos ler essa palavra, nós precisamos meditar nessa palavra. Não foi o que Deus falou para Josué? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, tendo cuidado de fazer tudo que está escrito nela. Então tu farás prosperar o seu caminho. Se está faltando confiança, você precisa se alimentar, você precisa ler a Bíblia, você precisa ouvir mensagens, você precisa estar na presença de Deus. Nós conhecemos uma pastora que passou uma grande dificuldade, foi a pastora na igreja a qual Vanderlei se converteu, a igreja do tio Cássio, a esposa do tio Cássio. Quando ela conheceu a Deus, entregou a sua vida a Jesus, numa situação de falência, de desespero, a sua vida estava assim, terrível. E ela conheceu a Jesus, entregou a sua vida a Jesus. E ela conta no seu testemunho que ela pegava a palavra de Deus e ela lia dia e noite a palavra, e ela sentia sono, os olhos cansavam. Ela pegava um pano molhado, colocava na testa, porque ela não podia deixar de ler aquela palavra, porque ela sabia que a palavra de Deus era o poder na vida dela. Aquela palavra ia gerar confiança no coração dela. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Precisamos ler, porque a palavra de Deus é alimento, é lâmpada. A palavra de Deus nos dá força, a palavra de Deus nos renova, nos sustenta. A palavra de Deus gera confiança no nosso coração. Amém? A confiança em Deus vem por conhecê-lo. E conhecer a Deus não é saber fatos sobre Ele. Há uma grande diferença entre saber e conhecer, não é verdade? Quem aqui tem vizinho? Todos temos, né? Todos temos vizinho. Então, às vezes, você sabe quem é seu vizinho, você sabe o nome do seu vizinho, o nome da esposa, o nome dos filhos, o carro que o vizinho tem. Às vezes você até sabe onde ele trabalha, não é verdade? Você até conhece alguns gostos ali do seu vizinho. Eu até falei de manhã que a lixeira da minha casa fica assim bem perto do vizinho. Então eu sei que ele gosta de comer pizza de uma determinada pizzaria aqui de Guará. Não fiz propaganda agora, gente. Não fiz propaganda. Por quê? Sempre quando eu vou colocar o lixo, tá lá uma embalagem da pizza da pizzaria tal ali, certo? Então a gente até conhece algum gosto, a gente cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas será que de fato nós conhecemos o nosso vizinho? Eu já ouvi histórias, gente, de pessoas que tiveram surpresa. Falou, nossa, mas aquela pessoa parecia tão gente boa. Como assim? Como que ele fez isso? Talvez você está morando do lado do inimigo e não sabe, né? Porque você não conhece. Você sabe, tem algumas informações sobre ele, mas isso não quer dizer que você o conhece. Para você conhecer uma pessoa, você precisa passar tempo com essa pessoa. Você precisa conversar. Você precisa se relacionar com a pessoa. De longe você não vai poder conhecer seu vizinho e nem ainda conhecer algumas coisas a respeito dele. Tem pessoas que sabiam que tem muita informação de Deus. Se eu chamar, não vou chamar, eu creio que todos conhecem a Deus aqui. Mas tem pessoas que se eu sentar perto, a pessoa vai saber muito mais de Deus do que eu. Muito mais de Bíblia do que eu. Mas será que de fato ela conhece Deus? Ou ela apenas tem informações sobre quem Deus é? Muitas vezes a pessoa lê e a pessoa até fala dele. No entanto, não o conhece porque não tem um relacionamento com ele. E conhecer fala de intimidade.
fala de amizade. Quanto mais nós conhecemos a pessoa, mais íntima nós nos tornamos dela e mais nós confiamos nela, não é verdade? A minha sogra, Dona Adélia, que está nos assistindo lá, 6 horas da tarde eu passei lá e ela já falou pro Douglas: você já deixou a televisão lá ligada no culto? Porque ela está assistindo o culto. E ela tem as vizinhas, ela mora ali na rua Caramurus há mais de 40 anos, e ela tem as vizinhas. E tem lá a Dorva, e quando ela saía para fazer alguma coisa na cidade, e ela batia ali na Dorva, falou: Dorva, eu estou indo na cidade, se chover eu deixei roupa no varal. Se chover, vai lá em casa, por favor, recolhe a roupa do varal para mim. E ela chegava da rua, nem choveu, gente, nem choveu. Quando ela chegava da rua, diz que as roupas estavam todas recolhidas, dobradinha ali no sofá da sala. Isso é uma atitude de alguém que é íntimo, que tem relacionamento e que confia naquela pessoa. Você entregaria a chave da sua casa para qualquer pessoa, uma pessoa que você não conhece? Você entregaria os seus filhos na mão de uma pessoa que você mal conhece? De jeito nenhum, não é verdade? Por quê? Para conhecer uma pessoa de fato, nós precisamos ter relacionamento com essa pessoa. Conhecer fala de intimidade, uma relação muito próxima. Intimidade fala de passar tempo, de conversar. Aí é a razão, porque muitas pessoas não confiam totalmente em Deus. Como confiar em alguém que não conhece, que não tem intimidade? Então você não consegue entregar totalmente para Deus. Não consegue, porque não conhece de fato quem é Deus. Oséias 6:3 fala assim: precisamos muito conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar para conhecê-lo, e Ele nos responderá, tão certo quanto a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega com a primavera e rega a terra. Quanto mais eu conhecer a Deus, quanto mais eu falar com Deus, quanto mais intimidade eu tiver com Deus, mais eu confiarei nele. E isso fala de oração, de ficar com Ele, na presença dEle. Aí sim, nós vamos conhecer quem de fato é o nosso Deus, e vamos confiar totalmente nele. Ezequias era esse homem. Não houve um rei que andasse tão perto de Deus como Ezequias andou. Nós precisamos andar tão perto de Deus como Ezequias andou. Assim nós confiaremos totalmente nele. Amém? E por último, nós precisamos ter perseverança. Perseverar significa insistir, persistir, permanecer. É continuar em frente mesmo quando as coisas ficam difíceis. É não desistir mesmo que tudo ao nosso redor diga: é impossível. Hebreus 10, 36, 38 diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Versículo 38: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós precisamos crer que Deus Ele é fiel, e que Deus Ele é digno de confiança, que de igual maneira alguma Ele vai nos decepcionar. Você já desistiu de algo na sua vida, porque achou que Deus não estava te ouvindo, ou que estava demorando muito para Deus te responder? Você já abriu mão de algo na sua vida? Nós precisamos perseverar, nós precisamos permanecer ali, enquanto Deus não abrir as janelas dos céus,
Enquanto Deus não falar comigo, enquanto Deus não me responder, eu vou permanecer na presença dEle. Eu vou permanecer firme na presença dEle, até que Ele venha, até que Ele haja, até que Ele faça aquilo que eu tenho clamado a Ele. Como nós precisamos confiar no nosso Deus. Palavra de hoje, confiança em Deus. Eu queria convidar você neste momento, nós já estamos encerrando. Hoje é um culto especial, um culto de ceia, em que Jesus nos chama a sentar juntamente com Ele à mesa. Mas nós não podemos sair desse culto sem colocar as nossas vidas na mão do Senhor e falar para Ele: Senhor, eu confio totalmente no Senhor. Tudo está fora de lugar, tudo está dando errado, eu não vejo saída, eu não vejo escape, eu não vejo possibilidade, mas hoje eu coloco os meus olhos no Senhor, o Deus do impossível, o Deus que age além daquilo que eu vejo, além daquilo que eu penso, além daquilo que eu sinto, o Deus todo-poderoso, o Senhor dos exércitos, o Deus grande. E talvez você entrou aqui nessa noite com esse coração apertado, cansado, desanimado, talvez desesperado por algo que você está passando. Talvez não haja uma gota de fé no seu coração, mas Deus, Ele traz a sua palavra nessa noite para nós confiarmos nele, entregarmos os nossos caminhos ao Senhor, entregar a nossa vida, para nós darmos a nossa mão para o nosso Deus e falar para Ele: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor não me abandona, o Senhor não me deixa só, eu sei que o Senhor está cuidando de tudo, e eu sei que o Senhor está aqui. Eu te dou a minha mão agora, Senhor, e te digo: eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti. Amém? Vamos nos colocar de pé.